meio a burbúrios de que Messi é o novo Pelé, a gente vai assistir esse vídeo aqui, ó. Por que comparar qualquer jogador com Pelé é burrice? Sempre tentam comparar, né? Já foi Maradona, já foi Messi, já foi Cristiano, já foi não sei o que lá. Então vamos ver o porquê que não dá pra comparar. Eu, sinceramente, não vi o Rei Pelé jogar, né? Então, já obviamente assisti filmes, já assisti vídeos e tudo mais, mas eu não tive a oportunidade de assistir cara a cara, né? De assistir ao vivo, vamos dizer assim, igual eu vi Neymar, por exemplo. Mas quem assistiu fala que não tem jogador igual, né? Vamos ver qual é que é? Meu pai me levou em Pacaembu. A gente vai ver o Pelé jogar. E depois você decide para que time você vai torcer. Nunca compare ninguém a Pelé. Midnight creeps so slowly into hearts of men who need more. Era monstro mesmo, né? Não tem como, velho. Deeds already to a woman who had laid too many things. The mirror stares you in the face and says, Nossa. baby, it don't work. Pena que não temos qualidade melhor de imagem, né? Sabe o que parece, mano? Parece um cara no meio de umas criancinhas, velho. Porque ele aparentemente corria muito mais do que a galera toda, né? Olha isso. O cara driblava muito fácil, mano. Considerado o atleta do século XX pelo Comitê Olímpico Internacional, Pelé mudou a história do maior esporte do mundo, colocando o futebol em outro patamar. Aos 17 anos, ele já colocava seu nome na história, sendo o jogador mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo. Brabíssimo. Mas ele não só ganhou, como foi um dos principais expoentes daquele time, marcando 2 gols Esse na gol final. aqui, acho que é um dos gols mais conhecidos do Pelé, né? Aquele chapéu, ele faz esse golaço com 15 anos de idade, 17 anos de idade. Isso é louco, velho. O cara tem que ser frio, hein, mano. Isso é louco. O único jogador a ganhar 3 Copas do Mundo, maior artilheiro do futebol, maior artilheiro da seleção brasileira, e se o craque do seu time usa a camisa 10, foi porque Pelé eternizou Então, o maior artilheiro da seleção brasileira não é mais, né? Aí tem o menino Ney. ela. Pelé foi um dos maiores brasileiros que já viveu, sendo mundialmente conhecido e praticamente colocando o Brasil no mapa. Mas para entender tudo isso, precisamos voltar para a década de 40, mais precisamente em 1940, quando Edson Arantes do Nascimento nascia. Eu sou o Elson Arantes do Nascimento. Nascido em Três Corações, Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940, Edson é filho de Celeste Arantes e João Ramos do Nascimento, mais conhecido Grande como Celeste. Dondinho. Pelé teve uma infância muito humilde, chegando a trabalhar como engraxate Lembra um pouco o Ronaldinho aqui nessa foto, né? para ajudar no sustento da família. Seu pai havia sido jogador de futebol, o que Padrão. influenciou seu amor pelo esporte desde pequeno, quando jogava com bolas de Foda que nessa época eu acho que os jogadores não ganhavam muito. Vamos até tentar achar aqui, ó. Quanto ganhava Pelé? Vamos ver. O salário do Pelé variou ao longo da carreira. Isso daí é meio óbvio, né? Em 1957, o primeiro contrato dele foi de 6 mil cruzeiros, acho. No auge, na década de 1960, ele recebia 2 milhões de cruzeiro. Valor que hoje varia em torno de 70 a 100 mil reais. Então, é muita grana. 100 mil reais. Mas, cara, vai comparar isso com os jogadores da atualidade. Que era outro cenário, né? Era outra época, era outro contexto, né? O início do futebol, praticamente. pano. Em 1944, Imagina hoje aos 4 quanto ele anos de ganharia, idade, mano. mudou-se com a família para a cidade de Bauru, no interior de São Paulo, onde começou a jogar pelos times da região. O apelido de Pelé surgiu ainda quando Edson era criança, quando ele ia brincar no gol. Ele gritava Pilé quando fazia defesas, em referência ao goleiro Bilé, do Vasco da Gama de São Lourenço de Minas Gerais. Isso. Ele pronunciava errado, e os amigos o ironizavam, chamando ele de Pelé. Ele se irritava, e como todo bom apelido nessa situação, Quando se irrita, a alcunha fudeu. pegou. O público que aqui está é enorme. É um público que jamais vi em toda a minha vida. Vamos dizer que hoje o gigante estará abarrotado, tomado em todas as suas dependências. E meus amigos, aqui estamos como brasileiros sinceros que somos, ao lado dos nossos escrúpulos, Ó o lodo. abraçando-os
desejando-lhes as Pô, maiores os cara, eu já felicidades falei isso no nessa último vídeo, inclusive. Se você não refrega. assistiu o último vídeo, depois assista, que a gente tá falando, reagindo, né? A todos as Copas da Seleção Brasileira. Muito bom o vídeo em si. E daí mostra exatamente essa foto, né? Que foi referente à seleção brasileira de 1802. Não sei que ano que era esse aqui, zoeira. Mas eu tava falando sobre a skin dos caras, né? Como eles tinham cara de muito mais velho. Você vai tirar uma foto da seleção agora? Pô, parece um monte de moleque. Aqui, talvez até a idade poderia ser. Por exemplo, esse cara aqui, ó, que tô com o mouse. O cara devia ter 18 anos. Mas olha a cara dele, a skin de 77. Olha o queixo rubro aqui também. Parecia ter... Porra, esse cara também cara de velho. Então, assim, não velho tipo idoso, né? Mas, sei lá, você olha a skin deles, parece ter 40 e poucos jogando bola. Cara de boina aqui, ó. Então, é outra pegada, né? Hoje parece que a galera tá muito mais com cara de moleque. Nem só o jogador, mas geral. as maiores felicidades nesta refrega, que será decisiva Dito tudo para isso, a sorte do foda-se. Brasil na Taça Mundo de 1950. Em 1950, a Copa do Mundo voltava a ser disputada depois de 12 anos de paralisação por causa da Segunda Guerra Mundial. Depois de 3 Copas disputadas em 1930, 1934 e 1938, com Uruguai e Itália ganhando, agora a Copa do Mundo seria Dois times disputada que no antigamente Brasil. eram bons, E né? como grande palco para essa Copa foi construído o lendário estádio do Maracanã. A seleção brasileira se classifica para a fase final da competição com a melhor campanha. No jogo final contra o Uruguai, o Brasil precisava apenas de um empate para ser campeão. O estádio tinha 200 mil pessoas, Mano, 200 todas mil ansiosas para ver o Brasil ser campeão mundial pela primeira vez. Mas o que todo mundo viu foi uma derrota de 2-1 para nossos vizinhos uruguaios, e ver o Brasil perder o título dentro de casa, sendo considerado Aí é a maior foda. derrota do Brasil até então. Essa derrota ficou conhecida viu? como o Maracanaço. Deu uma piscada ali, ó. Vou até colocar de novo. Essa derrota ficou conhecida caralho. como o Maracanaço, e ver o Brasil perder o título Até dentro de então. casa, sendo considerado a maior Ei. derrota do Brasil até então. Ah, merda. Foi muito rápido, mas dá uma piscada e coloca o 7-1, né? O Davi Luiz chorando. Essa derrota ficou conhecida como o Maracanaço, Poucos conseguem enxergar isso, hein? fazendo com que o escritor Nelson Rodrigues criasse a expressão síndrome de vira-lata, para descrever o sentimento coletivo de inferioridade que, segundo ele, o brasileiro voluntariamente assumia em relação ao resto do mundo. Essa derrota marcou muito Dondinho, pai do pequeno Pelé. Ao ver seu pai chorar enquanto ouvia pelo rádio o Brasil perder, Pelé ficou profundamente abalado pela tristeza de seu pai e fez uma promessa: "Não chore, eu vou ganhar uma Copa do Mundo para o senhor." Pô, essas Ele tinha promessas apenas- de jogador é absurdo, né? Igual a do Hendrick. Você é jogador e eu vou tirar a gente dessa circunstância, né? Que eles eram bem humildes. Aí o Pelé promete uma Copa do Mundo, vai lá e entrega logo 3, velho. Que absurdo essas promessas que são cumpridas. Pra você ver o poder da palavra, né? Dito tudo isso, deixa esse like aí, cara. Se inscreve aqui no canal. A gente tá querendo bater aí 100 inscritos. Você tem a moral de ajudar nós? Deixa o like aí e se inscreve. 9 anos. Aí nasceu a lenda. Em 1956, aos 15 anos, Pelé inicia sua trajetória no Santos Futebol Clube. Em 1957, ele se firma como titular no time do Santos, Certo. com impressionantes 57 gols na temporada, sendo artilheiro do Campeonato Paulista. Mano, ele Tudo era isso muito com rápido, apenas velho. 16 para 17 anos de idade. Nesse mesmo ano, ele chega à seleção brasileira. Sua estreia com a camisa amarela da seleção foi emblemática. Num jogo contra a Argentina no Maracanã, o jovem iluminado entrou em campo e marcou seu primeiro gol pela seleção, Primeiro aquele jogo, que primeiro seria gol. o primeiro de dezenas. Mas tudo mudaria em definitivo para ele e para nós também no ano seguinte. Em 1958 foi o ano da Copa do Mundo disputada na Suécia. Olha a skin dos caras, velho. Quantos anos você acha que tem esse cara? Eu nem sei se ele é jogador. Ah, ele é o goleiro, pô. Olha aqui. Quantos anos tem esse cara aqui? Mano, os caras têm muito cara de mais velho. E Pelé é convocado aos 17 anos, sendo o mais novo daquela seleção. Porém, ele chegou para a competição lesionado. Padrão. O mais engraçado de Brasil tudo é que qualidade. Pelé fica com a camisa número 10 por acaso. Na época, os números eram distribuídos de forma aleatória, e a numeração oficial da seleção brasileira foi preenchida por um delegado uruguaio da FIFA. Porra, olha que moral. O cara que trouxe a moral da camisa 10. Que brisa, né, velho? Que não conhecia os jogadores. O rei do futebol, com apenas 17 anos, era reserva na equipe comandada por Vicente Feola, e acabou recebendo o número por acaso.
O jovem craque estreia na Copa no terceiro jogo, contra a União Soviética, a pedido dos jogadores mais experientes do elenco, mas foi nas quartas de final contra o país de Gales que ele marcou seu primeiro gol. Com este feito, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol em Copa do Mundo, com 17 anos e 239 dias. Na semifinal, Pelé mostrou ser de um nível nunca visto até então. Contra a França, o jovem foi o grande nome da partida, marcando 3 gols na goleada de 5-2. 17 anos aí. Na final, o Brasil iria enfrentar os donos da casa, a Suécia. A grande história desse jogo é que o Brasil teria que jogar com o segundo uniforme, o que gerou grande preocupação no elenco, porque a camisa branca era considerada amaldiçoada por causa do maracanaço. Então a solução veio do chefe de delegação da seleção, Paulo Machado de Carvalho, ele mesmo, que dá o nome ao estádio do Pacaembu. Paulo Machado viu a imagem de Nossa Senhora Aparecida na parede, e do manto azul dela veio a inspiração para a camisa que o Brasil usaria. A santa é padroeira do Brasil desde 16 de julho de 1930. A delegação saiu às ruas de Estocolmo e compraram um kit com 22 camisetas azuis. Na noite anterior ao jogo decisivo, o massagista Mário Américo por conta da final anterior, velho, que brisa. E o médico Francisco Alves costuraram e bordaram os escudos da CBD, atual CBF, e os números dos jogadores nas camisas. E no dia 29 de junho de 1958, o Brasil, jogando de azul, derrota a Suécia por 5-2, com Pelé fazendo 2 gols. O primeiro deles é um dos lances mais famosos da história. Ele dominou a bola no peito, aplicou um chapéu no defensor sueco e finalizou Esse gol parece que ele fez vários assim, né, velho? Parece que ele fez vários assim, chapelando. com categoria. Se tornou o mais jovem a vencer uma Copa do Mundo. Até hoje ninguém bateu esse recorde. A partir dali, Pelé coloca seu nome na história. E aquela camisa 10 que ficou com ele por coincidência, nunca mais sairia de suas costas. Esse número virou algo maior. Pelé fez da camisa 10 um símbolo. Em 1960, a Conmebol cria a Libertadores da América, para definir o campeão sul-americano que iria representar o futebol da América do Sul no Mundial de Clubes. E em 1962 e 63, o Santos foi bicampeão. Obviamente, o grande astro desses dois títulos foi Pelé. Em 62, a final foi contra o Peñarol, e Pelé marca 2 dos 3-0 que o Santos faz na final. E no ano seguinte, o Santos vence o Boca Juniors na final por 2-1 e Pelé faz um dos gols. Com aquele que é considerado o maior time da história do Brasil, o Santos de Pelé, mas também de Coutinho, Zito, Pepe, Mengalvio, marcou o mundo naquela época. Apesar que eu não posso falar absolutamente nada, que eu sou São Paulino, que tá triste a situação também de São Paulo, pelo amor de Deus. Nas 2 vezes que foram disputar Mundial de Clubes, o clube praiano se consagrou campeão. Em 1962, após vencer a Libertadores contra o Peñarol, o Santos Futebol Clube enfrentou o campeão da Taça dos Campeões, atual Champions League, o Benfica. Olha o Livinho aqui. A final foi disputada em 2 jogos, o primeiro aqui no Maracanã com a vitória do Santos por 3-2, com 2 gols de Pelé e um do Coutinho. E o jogo da volta foi realizado no Estádio da Luz, em Portugal, e foi uma atuação de gala do maior jogador do mundo. Pelé marca 3 vezes e o Santos goleia por 5-2, fazendo do time brasileiro campeão mundial. Mano, ele era muito mais rápido que a galera, velho. Eu sinto também que a galera nessa época não era muito rápida, tá ligado? Parece que vários jogos eu vejo, parece que eles ficavam andando. Só que ele era mais rápido de todos. Então, assim, a galera já era lerda. Aí joga um meninão lá no meio que corre pra caralho, não pega nem fodendo. Repete o título, agora enfrentando o italiano Milan. Uma coisa é se jogar o Mbappé lá em 1958, quero ver pegar. Hoje em dia já os zagueiros não conseguem pegar, imagina nessa época. Porém, a disputa foi mais difícil, tendo 3 jogos entre eles. O primeiro confronto entre eles foi na Itália, né? Com a vitória do Milan por 4-2. Dá pra comparar. Já o segundo jogo foi realizado novamente no Maracanã. E o time do Litoral Paulista vence por 4-2, devolvendo o placar. Agora, aqui foi brincadeira, né? Vamos voltar um pouquinho. O cara tá sem camisa. O fotógrafo tá literalmente sem camisa, velho. Mano, que doideira, né? Tipo assim, os jogos de futebol profissionais parecia a várzea de hoje em dia, né? Parecia jogo do sub-12. Escolares, parecia jogos escolares. Maluco sem camisa tirando foto.
Então ocorreu o terceiro jogo, também realizado no estádio mais famoso do Rio de Janeiro. E dessa vez o placar foi magro, a favor do clube brasileiro. O Santos vence por 1-0 e se consagra bicampeão mundial. Pelé fez os 2 gols na derrota do primeiro jogo, mas esteve fora tanto no segundo jogo quanto no terceiro jogo, e Pepe foi o grande destaque. Em 1962, o Brasil voltaria a ganhar a Copa do Mundo, sendo bicampeão mundial. Agora a Copa foi disputada aqui na vizinhança, no Chile. Porém, no segundo jogo daquele torneio, o principal jogador do Brasil se lesionou, ficando de fora do restante da competição. Pelé teve uma lesão muscular na coxa, e quem entrou em seu lugar foi o possesso Amarildo, e acabou sendo fundamental. Mas o grande nome daquele mundial foi o craque das pernas tortas. Garrincha foi quem levou o time de camisa amarela até a glória. Brasil vence a Tchecoslováquia na final por 3-1, com 2 gols de Amarildo, Zito e Vavá. Na Copa de 1966, né? Do que não na vivi, Inglaterra, no caso. o país que inventou o futebol se consagrou campeão pela primeira e única vez. A participação do Brasil foi considerada uma vergonha. O bicampeão mundial foi eliminado de forma precoce logo na primeira fase, terminando na 11ª colocação geral, após sofrer derrotas por 3-1 para a Hungria e para Portugal. O Brasil chega a vencer o primeiro jogo contra a Bulgária por 2-0, com gols de Pelé e Garrincha. No entanto, Pelé sofreu entradas violentas dos defensores búlgaros e se machucou, desfalcando o time no jogo seguinte. Pô, até falei isso no vídeo que fala da história da seleção, que depois você vai assistir, que eu tô ligado. Mas, mano, é incrível como nossos jogadores, que são os melhores, sempre machucam mais do que dos outros países, velho. Ou pode ver aí, o Messi, quantas contusões teve na carreira? Tô ligado que ele teve uma no Barcelona, que até o Neymar teve que virar protagonista naquela época do trio MSN e tal. Mas, mano, eu não lembro do Messi ter ficado, tipo, 1 ano sem jogar, 2 anos sem jogar, igual foi com o Neymar na Arábia, igual foi com o Neymar várias vezes, na verdade. Igual foi com o próprio Ronaldo. Eu sinto que os nossos craques, eles se ferram mais, velho. Por que será, né, mano? O Pelé aí, todas as Copas machucando, e mesmo assim jogou pra caralho. Porra, Ronaldão, o próprio Neymar, todos os nossos craques, cara, impressionante. Sem o camisa 10, Brasil perde de 3-1 para a Hungria. Para o terceiro jogo contra Portugal, Hungria, o grande craque voltou ao time, mas o treinador Vicente Feola fez 9 alterações na escalação. E a seleção portuguesa, comandada por Eusébio, vence o Brasil pelo mesmo placar que a Hungria, eliminando a seleção sul-americana precocemente, marcando a despedida de Garrincha em Copas do Mundo. O ano de 69 foi histórico para o maior jogador do mundo. Em fevereiro de 1969, durante uma excursão do Santos pela África, o time viajou para a Nigéria, país que enfrentava a sangrenta guerra de Biafra. A lenda conta que o governo local decretou um cessar-fogo temporário para que a população pudesse assistir ao Rei Pelé em campo. Que brisa! Que brisa, o cara parou no conflito, velho. O cara parou uma guerra, velho. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Que brisa! Em novembro deste mesmo ano, o Rei chegaria a seu 10º gol. A invasão. Em uma partida contra o Vasco da Gama no Maracanã. Aos 33 minutos do segundo tempo, Pelé sofre um pênalti, o que foi a melhor coisa que poderia acontecer para sair o tão aguardado gol. Assim, todos poderiam parar para ver o primeiro jogador a fazer 1000 gols. Em uma de suas declarações mais famosas após o feito, o rei do futebol pediu atenção para as crianças e para as pessoas pobres. Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças. As crianças necessitadas, as casas de caridade. Vamos pensar nisso. Não vamos pensar só em estresse. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal das pessoas pobres, dos velhinhos cegos. Tem tantas instituições de caridade aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessas pessoas. Não vamos pensar só em festa. Ouça o que eu estou falando. Um apelo, pelo amor de Deus. Brasil, Brasil. Salve a seleção. milhões em ação, na frente Brasil.
Porém, em 1970 foi a consagração completa do rei. Na Copa disputada em território mexicano, o Brasil foi para o torneio com um esquadrão, um time recheado de astros, para completar a grande estrela. O time titular era formado por Félix, Carlos Alberto, Brito, Tostão. Piazza e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino, comandados por Zagallo. Essa que foi considerado o maior time da história das Copas. Na fase de grupos, o Brasil estreou vencendo a Tchecoslováquia por 4-1. Superou a atual campeã Inglaterra por 1-0 e encerrou a primeira fase batendo a Romênia por 3-2. Pelé marcou 3 vezes na fase de grupo, contra a Romênia 2 vezes e Tchecoslováquia 1 vez. Porém, nesse mesmo jogo, Pelé fez um dos lances mais famosos do futebol. O cara fez gol pra caralho só nessa Copa. Como é que ele não foi o artilheiro, mano? Como é que foi o close? Pau no cu do close! Ao tentar fazer um gol no meio de campo e errar por centímetros. Apesar de a bola não ter entrado, o lance ficou eternizado na história do esporte como o gol que Pelé não fez. Na Copa do Mundo de 1970 não houve a fase de oitavas de final, então a seleção brasileira enfrenta o Peru nas quartas de final. Contra os nossos vizinhos, o Peru, a seleção canarinho vence por 4-2. Tostão foi o grande destaque da partida, fazendo 2 gols. Rivelino e Jairzinho completaram o placar. Desculpa, errei, moleque. Na semifinal, o adversário é outro país da América do Sul, o Uruguai. Uruguai este que trazia um trauma da Copa de 50. Mas dessa vez a história foi boa ao nosso favor. O time comandado por Pelé vence a partida por 3-1, mas esse jogo marcou outro lance do rei do futebol que é lembrado até hoje. O lance antológico aconteceu quando Pelé recebe um passe, correu em direção à bola e em vez de dominá-la passou direto, enganando o goleiro Mazzukiewicz. Apenas com o movimento do corpo, o famoso drible da vaca no goleiro sem tocar na bola ficou famoso como o maior gol que Pelé não fez, já que, ao finalizar a jogada, a bola raspou a trave e foi para fora. Na final, o Brasil enfrentaria outro bicampeão mundial, a Itália. E quem ganhasse ficaria em definitivo com a taça Julius Rimet, porque a FIFA daria a taça para quem fosse a primeira tricampeã mundial. O Brasil abre o placar com o Pelé. Sofre empate. Mas depois disso toma conta da partida e amassa os italianos. Gerson faz o segundo, Jairzinho faz o terceiro e o quarto gol brasileiro coroou uma troca de passes fantásticas que passou por quase todo o time, terminando com um passe preciso de Pelé para a chegada e chute fulminante do capitão Carlos Alberto Torres. O golaço também é muito lembrado, né? Barcelona, filho. Jairzinho marcou gols em todos os jogos do Brasil, sendo o único jogador a fazer tal feito até hoje. A Copa de 1970 marcou a consagração definitiva de Pelé como o maior jogador do mundo, anotando 4 gols e dando 6 assistências. A seleção de 70 marcou a história não só pelo título, mas pelo futebol praticado. Foi essa seleção que fez o mundo olhar para o Brasil e considerar aqui o país do futebol. Driblou o time mas não inteiro, só do futebol, mas da irreverência e da alegria em jogar. Após isso, Pelé decide não jogar outra Copa, resolve parar por cima. Em 1975 ele vai para os Estados Unidos jogar pelo New York Cosmos. Em 1977, prestes a fazer 37 anos, Pelé se aposenta dos gramados. Pô, ele durou bem, né? Porque normalmente os craques brasileiros param muito rápido, né, velho? Impressionante como é que os craques brasileiros param rápido. Ronaldão, Adriano, Ronaldinho, o próprio Kaká. O jogador parou, mas seu legado é eterno. Muitos jogadores geniais vieram depois dele. Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo. E toda vez que alguém surge batendo recordes e fazendo todos pararem para assistir, logo vem a comparação com o Pelé. A discussão é válida, mas antes todos precisam ganhar uma Copa do Mundo com 17 anos, ganhar 3 Copas, fazer 1000 gols e ser eleito o atleta do século. E por que todos eles usam a camisa 10 e não a camisa 15, 18 ou a 23? No dia que eles eternizarem um número, fazendo com que todos os craques queiram usar este número pelas próximas décadas... Apesar que o Cristiano tentou fazer isso com a 7, né? Mas assim, a 10 tem muito mais peso que a 7, não tem comparação. Daí podemos começar a conversa.
Quando desmerecemos os feitos de Pelé por ser de uma época diferente, é uma falta de respeito com ele, com a história e com o futebol. Quando olhamos para trás e desrespeitamos, estamos destruindo o próprio chão que nos trouxe até aqui. É cuspir no prato que comeu. Hein? O brasileiro que não reconhece Pelé sofre É pesado, é destruir o próprio chão que nos trouxe até aqui, caralho. exatamente daquilo que Nelson Rodrigues disse quando perdemos a Copa de 50. Edson Tem que Arantes prometeu respeitar para mesmo, seu velho. pai ganhar uma Copa. E hoje batemos no peito e nos orgulhamos por ser pentacampeão mundial. Tudo isso graças àquela criança que cumpriu sua promessa e se tornou o rei do maior esporte mundial. A camisa 10, a camisa branca 10 do Santos, tinha um brilho diferente. Eu aposentaria, mas o brilho não tem mais. Que vídeo, hein? Que vídeo, meus amigos! Deixa esse like aí, se inscreve no canal e com certeza traremos mais vídeo desse canal que vai estar aí na descrição também. Rapaziada, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.